Da Wondery, esse é o Modus Operandi. O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Nos anos 70, cartas anônimas começaram a assustar a população da pacata cidade americana de Circleville. Os conteúdos das cartas eram sempre ameaçadores e violentos. E não demorou muito para provocarem alguns acontecimentos sinistros. A polícia e os alvos das cartas queriam descobrir quem era o remetente. Eu sou a Carol Moreira. Eu sou a Mabê. E hoje a gente vai contar a história das misteriosas cartas de Circleville. Nos anos 70, a cidade de Circleville era super tranquila e pequena. Ficava a uns 40 quilômetros de Columbus, capital do estado de Ohio, nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, a população de lá era de 11 mil habitantes na época. Então, quando a gente fala que era tranquila, era porque era mesmo. Do nível de todo mundo conhecer todo mundo, do padeiro ao dono da loja da esquina. Além disso, era aquele tipo de cidade que todo mundo deixava a porta destrancada à noite. Não era uma localização perigosa, as pessoas se davam bem. O que poderia dar errado, né? Bom, muita coisa. A cidade aparentemente perfeita escondia alguns podres que iam chegar à superfície logo logo. A Mary Gillespie vivia lá em Circleville com seu marido Ron e seus 2 filhos. Vida normal, casa no subúrbio. Ela era motorista de ônibus escolar, aqueles bem coisa de filme, né? Aqueles ônibus amarelos, assim. E a Mary era super bonita, tinha cabelos curtinhos, ondulados e escuros, tinha os olhos claros. E ela e o Ron viviam uma vida normal. Cada um tinha o seu trabalho, né? Nada demais, nada de muito diferente. Até que um dia, em março de 1977, a Mary saiu de casa para pegar as correspondências na caixa do correio, que lá nos Estados Unidos fica numa casinha assim lá fora, né? Na frente de casa, né? E lá ela notou que tinha uma carta estranha, sem os dados de quem tinha enviado. E a carta estava endereçada para ela. Só que a Mary ficou chocada quando abriu o envelope, porque a carta era uma ameaça. Uma parte dizia assim: "Eu sei onde você mora, estive observando sua casa e sei que você tem filhos. E isso não é brincadeira, por favor, leve isso a sério." Outra parte pedia algo bem específico. Pedia que a Mary acabasse o seu affair, o seu caso, com o superintendente da escola local, que se chamava Gordon Massey. Tipo assim, era uma pessoa anônima que tava te falando que a Mary tinha um caso fora do casamento e pedindo pra terminar. Era tipo, bizarro, né? Bizarro e bombástico, né? E a única informação que tinha ali é que o envelope tinha sido carimbado em Columbus, Ohio, né? Que ficava ali a quilômetros de distância de Circleville. Uma coisa importante aqui pra gente citar, né, logo nesse início de episódio, é que na internet se lê que a Mary foi a primeira a receber as cartas. Mas no podcast Whatever Remains, que mergulhou nesse caso ao longo de vários episódios, a apresentadora diz que o primeiro alvo das cartas foi o próprio Gordon Massey, né, o superintendente. As fontes divergem um pouco nesse caso, mas a essência das primeiras cartas foi mesmo atacar o Gordon e a Mary. E de acordo com o podcast, o remetente teria escrito para o Gordon que a sua namorada, né, ou seja, a namorada da pessoa anônima que mandou a carta, disse que o Gordon a assediou várias vezes e que ela já teria dito para o Gordon parar com isso. Inclusive, alguns estudiosos que leram muitas cartas levantam a hipótese do autor ser uma mulher. Isso porque no início da carta a pessoa escreveu que tinha uma namorada. Então seria uma forma de despistar todo mundo que pensaria que o autor era um homem. Naquela época, obviamente, já existiam relacionamentos homoafetivos, mas, enfim, né, todo mundo era conservador, então se estava escrito ali namorada, automaticamente já entendiam que tinha sido um homem que tinha mandado. A carta para o Gordon ainda dizia que ele assediava outras motoristas de ônibus e que ele teria um caso com uma mulher casada, que é aí que entra a Mary. O autor ainda pedia para o Gordon parar com isso pelo bem das famílias. Parecia que ele queria defender a honra da namorada dele, né, do autor, e de outras mulheres aí da frota de ônibus local. E queria logo assustar o cara, né? E nessas cartas não tinha endereço, né? Não tinha assinatura, não tinha saber quem tinha escrito, não tinha nada. A carta era escrita à mão, numa letra meio diferente das caligrafias comuns, assim. Era tudo escrito em caixa alta, com letras de forma. A gente vai deixar no site
site modusoperandipodcast.com algumas fotos que tiraram dessas cartas pra vocês verem. E é bem creepy, é meio estranho mesmo. Mas enfim. Voltando a Mary, a carta que ela recebeu deixou ela, obviamente, super assustada. Mas ela decidiu não falar nada pro marido, pro Ron, naquele momento. Até porque ela não tinha amante, muito menos esse tal de Gordon, sabe? Ela achou que era, sei lá, um engano, mandaram pra pessoa errada, sei lá. Ela falou, coisa esquisita, deixa quieto. Mas ela mal sabia, gente. Uma semana depois, ela recebeu outra carta com um tom semelhante. Mesmo assim, ela guardou as cartas pra si mesma e ela achou que ia conseguir segurar esse segredo. Até que o seu marido Ron também recebeu uma cartinha. E aí a situação começou a ficar um pouco mais complexa. E conforme o tempo ia passando, o casal Gillespie continuava recebendo mais e mais cartas. E todas elas ameaçavam contar pra todo mundo do suposto caso da Mary. E assim, as cartas pro Ron meio que obrigavam ele a fazer alguma coisa contra o Gordon. Tipo assim, pra ele acabar com esse grande caso que tava rolando aí. Se defender, né? Defenda a sua honra. A Mary negava o caso pro Ron, né? O marido acreditou na esposa e assim, eles não tinham muito o que fazer, né? Eles resolveram ficar ali juntos, ignorar as ameaças e seguir em frente. E parecia uma coisa muito idiota, meio infantil até, né? Tipo uma carta, cartinha, né? Ai, pare agora de trair o seu marido. Enfim. Só que o povo da cidade, né, era uma cidade pacata, uma cidade pequena. E aí a galera começou a descobrir, né, a saber da existência dessas cartas misteriosas. E semanas se passaram com eles recebendo mais cartas. Até que uma delas chegou num tom bem mais intimidador. A carta era focada no Ron e dizia assim: Gillespie, você teve 2 semanas e não fez nada. Admita a verdade e informe o conselho escolar sobre o caso da sua esposa e de Gordon. Se não, vou transmitir cartazes, placas e outdoors até que a verdade venha à tona. O remetente ainda escreveu que ele tinha seguido a Mary e o Gordon no último verão e que tinha visto os dois várias vezes juntos. E uma coisa interessante das cartas era que, apesar da Mary e do Ron serem os destinatários, quem o autor mais queria ferrar era o tal do Gordon Lass. Nas últimas décadas, várias pessoas estudaram os conteúdos das cartas e essas pessoas que avaliam isso, que parecia realmente ser uma birra com um cara, uma vontade de vingança muito forte. Com o silêncio do casal, o autor começou a mandar cartas pro vice-diretor da escola e contou sobre o suposto caso e até colocou o número de motorista da Mary, tipo um registro, né? Como se fosse um RG, sei lá, um número lá, uma identificação de motorista de ônibus escolar, né? Que o pessoal tem que ter. O número era 62917. E não era um número, sei lá, que qualquer pessoa acha, assim, né? Era uma informação fácil, né? Ainda mais nessa época, né? A gente tá falando aqui dos anos 70. Não tinha Google, sei lá, como que você descobre isso, né? E isso começou a levantar suspeitas se não era o caso do remetente ser alguém que trabalhava com a Mary, né? Pra poder ter acesso a isso. Outras cartas recebidas pelo conselho escolar reforçavam esse suposto fato de que o Gordon assediava mulheres e que as motoristas de lá sofriam com isso. Que alguém tinha que fazer alguma coisa, que ninguém fazia nada, que ninguém tomava uma decisão. E o autor continuava chocado que ninguém fazia nada para afetar o Gordon. Por outro lado, o autor escrevia que algumas dessas motoristas até gostavam de ser paqueradas pelo Gordon, mas que ele tinha que andar na linha de um jeito ou de outro. Como sempre, as cartas eram enviadas de Columbus, Ohio. E fora a Mary, o Ron, né, o casal, e esse Gordon aí, outras pessoas da região de Circleville também receberam cartas, tá? A gente não tem o conteúdo dessas outras cartas porque a mídia, todo mundo focou muito na história da Mary, do Gordon e tal. Então a gente sabe que existiam outras cartas, tinham outros alvos, mas a gente não sabe necessariamente o que ele falava para essas pessoas. E, gente, aconteceu uma coisa muito esquisita, porque o autor misterioso começou a colocar, então, os cartazes, né, ali na frente da casa da família. Só que a primeira vez que eles colocaram, que ele colocou o cartaz, era um cartaz que falava que a filha deles, né, a Tracy, ela tinha um caso com o superintendente. E assim, a menina tinha 12 anos. É impossível dizer que uma menina de 12 anos tem um caso com o superintendente, sabe? Tipo, é absurdo. Além de estar difamando a família, de ser, sabe, você tá falando de uma criança menor de idade. Tipo assim, é tudo muito absurdo. E assim, qual o sentido? Você começa as cartas falando que a Mary tem um caso com ele, e depois você fala que a filha dela tem?
Aí daqui a pouco vai mandar uma carta falando que o Ron tem um caso, sabe? Tipo assim, todo mundo da família tem um caso com o superintendente. Tipo, é tudo muito esquisito. E o pior, gente, que o autor das cartas também direcionou os ataques, né? E ameaças, porque assim, a menina não tinha nada a ver com isso, né? Uma criança, como a gente tá falando. E assim, começou a escrever coisas horríveis, tipo, eu vou aparecer aí e colocar uma bala na cabeça da sua garotinha. E numa outra carta, o autor falava abertamente sobre isso, tipo, nós vamos colocar alguns cartazes perto do ponto de ônibus. Como se estivesse dizendo que não é só uma pessoa que tá escrevendo, sabe? Então assim, será que tinha mais gente envolvida? E daí, quando rolaram essas placas e tal, a família ficou bem tensa, né? Eles resolveram levar todas as informações pra polícia. Já tinha passado de todos os limites. Mas mesmo com a polícia, né, tentando ficar ali de olho, tentando entender o que estava acontecendo, né, na família, não acontecia nada, assim, tipo, eles não conseguiram descobrir nada, não teve nenhum resultado, não pegaram ninguém no flagra, mandando uma carta, enfim. E o Gordon Massey, né, o superintendente, ele também voltou a receber cartas. Parecia que conforme as semanas passavam, o escritor ficava mais agressivo. O Gordon recebia ameaças de que a pessoa ia rasgar os pneus do carro dele e que também ia ferrar com o freio do carro, se ele não acabasse de uma vez por todas com o suposto affair. Só que eu te pergunto, como que tu termina uma coisa que você não começou? Ai, gente, sério. Como que você termina uma coisa que não existe, sabe? E do lado da família Gillespie, o Ron ficava muito nervoso, né? Ele acordava cedo todos os dias, mal conseguia dormir, sabe? Ele não tinha uma noite de sono, né, descansada, assim, mais. O Ron claramente ficava muito nervoso com isso tudo e ele até saía de casa antes da filha ir pra escola, pra tirar alguns dos cartazes da rua, gente, pra que ela não visse, né, que ela não ficasse com medo, enfim. A família dele dizia que ele estava transtornado, que ele dirigia por aí procurando algum tipo de placa, né, o tempo todo estavam falando mal da família dele, nananã. Então foi um período muito estressante pra família, mas, infelizmente, essa rotina estava longe de ter um fim. Estressados e insatisfeitos com os esforços, né, fracassados ali da polícia local, porque ninguém dava um jeito de encontrar o responsável, o Ron e a Mary foram pedir ajuda para algumas pessoas de confiança. Nisso, eles falaram com a irmã do Ron, a Karen, e com o marido dela, o Paul Frasher. Eles mostraram aos Frasher as cartas que haviam recebido nas últimas semanas. E o Paul e a Karen logo pensaram em alguém do convívio da Mary, um cara que se chamava David Longberry. O David era um colega motorista de ônibus ali da Mary e, segundo relatos, ele já tinha paquerado a Mary algumas vezes, mas ela rejeitava ele. E como o autor das cartas tinha escrito o número da licença, né, de motorista, os Frasher logo pensaram que tinha que ser alguém próximo, talvez com a mesma profissão. Então, a teoria era de que o David tinha ficado pistola com a rejeição, e aí eles pensaram em mandar uma carta pro David, falando que sabiam que era ele, pra ele parar com essa palhaçada. O Paul achava que assim eles iam assustar o cara e mandaram umas 4 ou 5 cartas somente falando que sabiam que era ele. Tipo, não tinha uma ameaça, não era nada grave assim. E aí, por um tempo, as cartas realmente pararam de chegar na casa da família. Mas em 19 de agosto de 1977, tudo mudou. A Mary foi viajar pra Miami com a irmã dela pra se distanciar um pouco de tudo, pra dar aquela renovada, assim, nas energias. E o Ron tinha ficado em casa com os filhos. Aquele dia começou normal, como qualquer outro. E aí o telefone tocou e o Ron foi atender. O que se sabe foi que o Ron perdeu a paciência com a ligação, pegou sua pistola e saiu de casa bem nervoso. Cerca de 1 hora depois, a polícia foi chamada. Um acidente tinha acontecido num cruzamento perto de onde eles moravam, e o veículo do Ron estava ali. O carro tinha atingido uma árvore e o Ron Gillespie estava dentro do carro sem vida. Ninguém viu esse acidente acontecer, só viram depois que o carro bateu. E ele estava sozinho. A polícia ainda estava supervisionando as ligações da casa, mas não conseguiram identificar quem tinha ligado para ele e o que tinha sido dito. E foi isso, gente. A Mary agora era viúva, com 2 filhos e um grande trauma para lidar. Só que, será que esse acidente teve alguma coisa a ver com o lance das cartas? Não dava para saber. Quando a polícia foi investigar o acidente, eles descobriram que a arma do Ron tinha sido disparada uma vez. Tinha uma bala faltando ali na arma. Só que os detetives não conseguiram encontrar nenhuma razão pro Ron ter disparado. Não tinha marca de tiro ali, né, na árvore, no carro, perto ali do acidente, nada. Então a morte foi considerada um acidente, né, um infeliz acidente.
O xerife Radcliffe, o responsável pelo caso do Ron, batia nessa tecla mesmo com um cenário aí intrigante, no mínimo, né? Só que um exame no corpo registrou que o nível de álcool no sangue do Ron era de 1,5 vezes acima do limite legal. E os familiares do Ron contestaram, pediram mais investigações por parte da polícia. Porque o Ron não costumava beber muito, assim. Ele não bebia de dia e muito menos antes de dirigir. As pessoas que conviviam com ele afirmaram o mesmo. O fato de que o Ron tinha recebido uma ligação e saiu de casa puto da vida só contribuía para as teorias conspiratórias ali na região, né? E na época do acidente, o xerife Radcliffe admitiu que havia mais no acidente do que os olhos podiam ver. Ele disse que tinha algo sinistro e que talvez não fosse um caso isolado. Só que depois ele negou que ele tivesse sugerido isso. A família do Ron começou a cobrar a polícia, mas os investigadores realmente não encontraram mais pistas, né, pra falar que ele tinha sido assassinado, que foi uma coisa do tipo. E pra piorar, o escritor das cartas começou a entrar em contato com vários moradores de Circleville, quase que implorando por uma investigação mais completa a ser conduzida. Inclusive, uma das cartas dizia que o xerife estava escondendo alguma coisa ali dessa investigação. Que o xerife estava errando, colocar esse caso como acidental, colocar a embriaguez como motivo. Era quase como se o autor não tivesse satisfeito com a investigação. Mas isso era muito estranho, porque muita gente achava que o remetente poderia ser a causa da morte. E depois da morte do Ron, a gente pode pensar que as cartas acabaram, né? E nunca mais aconteceu nada. E por uns anos, foi isso mesmo que rolou. Mas aí as cartas de Circleville recomeçaram a partir de 1983, 6 anos depois da morte do Ron. E de novo, essa violência toda nas cartas mexia muito com a Mary. A cidade inteira já estava acompanhando essa história desde o começo e ela não aguentava mais essa pressão. Mas mesmo assim, ela continuava no emprego dela de motorista de ônibus escolar. Só que aí aconteceu uma coisa muito diferente nos anos 80. Porque a Mary admitiu que ela e o Gordon Massey estavam juntos. Só que calma, o Gordon Massey é o superintendente lá que ela falava que não tinha caso. Por quê? Ela insistia que o caso só tinha começado em 1979. Então, assim, depois que a primeira das cartas foi entregue, assim, tipo, foi depois da morte do Ron. Sabe aquela coisa de, tipo, ficam colocando... Isso é muito comum, na verdade, assim, das pessoas ficarem tipo, ai, você tá me traindo com fulano, você tá me traindo com fulano. E aí você começa a reparar no fulano. Eu acho... Pode ser. Eu não sei, eu tenho pra mim que essa história é uma dessas, assim, tipo, que ficaram focando tanto nisso. E sei lá, o Ron morreu e talvez eles estavam ali passando pelos mesmos problemas e acabaram se unindo nisso aí, sabe? Uhum. Mas é isso, né? Ela achava que ser honesta sobre essa situação ajudaria ela a parar de receber essas cartas de novo. Mas isso não rolou. Inclusive, depois da morte do Ron, o autor das cartas começou a atacar a própria polícia, né? Citando essa corrupção aí do xerife local e tudo mais. E ainda as cartas falavam que o médico legista da cidade, o Ray Carroll, ele era abusador de menores. Spoiler, 10 anos depois dessa acusação, ele realmente foi exposto como agressor sexual com pelo menos 150 pacientes abusados. Em 94, ele teve a sua licença médica revogada. Já fazia 6 anos que as cartas tinham começado e quem estava por trás delas deu um passo ousado para promover suas táticas. Até aquela época, estima-se que mais ou menos 1000 cartas já tinham sido enviadas anonimamente. Haja papel, né, gente? Muito papel de carta, pelo amor de Deus. E assim, a Mary era o principal alvo. E aí, num belo dia, enquanto ela estava no trabalho dirigindo, ela notou um cartaz no caminho que estava ameaçando a vida da filha dela. Isso tinha voltado a acontecer depois da morte do Ron e as placas diziam coisas bem violentas. E uma delas até falava que a filha da Mary tinha sofrido abuso por parte do Gordon Massey. Irritada com isso, a Mary parou o ônibus, saiu e removeu o cartaz com raiva. Era um dia bem frio em Circleville, assim, era fevereiro de 1983. Só que ela notou, gente, quando ela puxou, né, o cartaz, ela notou que tinha uma caixa com uma corda amarrada a outro poste ali. Era uma caixa bem fechada e preta. Ela pegou essa caixa e voltou pro ônibus.
E ela ficou olhando, né, a caixa por um tempo tal, e decidiu abrir com cuidado. E dentro dela, a Mary viu uma espécie de armadilha na forma de uma pistola. A pistola estava apontada para ela, então, em teoria, ia disparar quando alguém abrisse. Mas a arma não disparou e a Mary ficou extremamente assustada. No começo ela até achou que aquela arma não era de verdade, que brincadeira horrível, que coisa estranha, mas a arma era de verdade sim, gente. Ela chamou a polícia e eles descobriram que alguém tinha tentado apagar o número de série da arma pra não ter nenhum traço, só que apagou igual a cara deles. Tipo assim, foi mal feito, né? A pessoa não sabia direito o que ela tava fazendo e não adiantou. A polícia conseguiu rastrear a arma até uma pessoa. Se você não está sentado agora, sente-se. Vocês estão sentados? Gente, eu fiquei chocada. O dono da arma era o Paul Fresher, o marido da irmã do Ron, né? Tipo, o cunhado da Mary. Sim. What the fuck? E aí o Paul falou que a arma dele tinha desaparecido muito antes disso acontecer, que ele não tinha ideia de nada disso, de quem tinha feito isso, que não foi ele, que ele não tinha nada a ver com a história. Essa arma tinha sido vendida pro Paul em 82, um ano antes dessa armadilha aí. E foi um colega de trabalho que tinha vendido pra ele. Isso porque o Paul queria proteção pra família, né? Tipo, não tinha nenhum motivo super específico. Quando a polícia foi lá falar com o Paul agiu normalmente. E ele até perguntou pra polícia, tipo, é alguma coisa em relação ao Mark, que era o filho mais velho dele, se tinha acontecido alguma coisa com ele e tal. E aí o Paul concordou em ir pra delegacia, conversou com a polícia, fez o teste de polígrafo e falhou. Só que, não faça o teste de polígrafo. Que também a gente já falou 1000 vezes, não significa nada. Só que mesmo assim, ele tava calmo durante o papo, ele tava super disposto a falar o possível pra ajudar a polícia, né? Então, até, tipo, deixou os policiais revistarem o carro. Então, ele nem pediu advogado nem nada. E foi aí que a polícia falou da arma. E o Paul confirmou que sim, que ele tinha comprado a arma de um colega de trabalho em 82 e que teve a arma por uns meses. Mas que alguém tinha roubado a sua arma em janeiro de 83, enquanto ele tava na Flórida viajando. Ele disse também que ele não tinha nada a ver com a armadilha feita pra Mary, só que o Paul não tinha reportado o roubo de uma arma de fogo, né? Então, assim, era meio esquisito, né? Do nada ele, não, fui roubado um tempo atrás. Mas, tipo, você não reportou isso, sabe? Esquisito. Porque é muito conveniente falar agora, menino, fui roubado lá atrás, né? Isso eu acho engraçado. Depois do primeiro relato, o Paul mudou a versão e disse que a arma tinha sido roubada por alguém que ele conhecia, talvez um parente ou um amigo. Lembrando que o Paul era casado com a Karen, que era a irmã do Ron, né? Só que naquele ano, ela já era ex-esposa dele, eles tinham se separado. A gente tá falando isso, por quê? Porque ele pegou e falou que poderia ter sido a Karen. Ele indicou que ela poderia ter sido a responsável por fazer a armadilha contra a Mary, simplesmente para se vingar dele, né? Usando a arma dele, como se ele fosse ser o culpado da coisa. Isso foi considerado bem suspeito pela polícia. Então, no fim de fevereiro, ele foi acusado de tentativa de assassinato envolvendo uma arma de fogo. E a quantia necessária para ele sair da prisão com fiança era $50 mil. A principal pista era a arma, porque era a arma dele, e a polícia achava que tinha um caso bem sólido, mesmo que, né, nada ali naquela armadilha, fora a arma, tipo assim, eles não tinham mais nenhuma evidência contra o Paul, né? O Paul se declarou inocente e agora ele ia ter que esperar o julgamento na prisão. Então tá, o Paul era visto ali como suspeito pela polícia. Só que assim, olha essa evidência que a polícia não foi atrás. Enquanto rolava a investigação, a Mary Gillespie conversou com outro motorista de ônibus ali de Circleville e ele deu uma informação interessante pra ela. No dia que a Mary tinha encontrado a armadilha, esse colega motorista passou pelo mesmo cruzamento uns minutos antes e ele viu um carro El Camino amarelo estacionado lá. Uma cor bem peculiar, fácil de identificar. E o motorista tinha visto um homem grande parado lá. E quando o homem viu o ônibus chegar, ele meio que se virou assim, tipo, ficou de costas, meio que evitando ser visto. E na época o motorista não tinha ligado, beleza, só um cara qualquer. Só que, né, com tudo isso rolando, ele contou pra Mary. E daí a Mary foi contar isso pro xerife e pro Radcliffe, né? Até porque a descrição do cara não se encaixava com o Paul. Então podia realmente ser outra pessoa. Só que assim,
A polícia não fez nada, gente. Não foram atrás do El Camino, não foram entrevistar esse cara, esse outro motorista que a Mary conversou. Simplesmente, a gente já tem o Paul aqui, estamos satisfeitos com as grandes evidências em relação a ele. Então pronto, a polícia tinha essa prova física, né? Um objeto que ligava 100% ao Paul. Mas eles queriam algo mais, gente. A polícia pediu pro Paul fazer um teste de caligrafia pra ver se as cartas de Circleville tinham a ver com a caligrafia dele. Só que como que eles fizeram, né, isso? O certo seria, escreve aí uma carta pra mim, né? Não. Eu imagino que… Assim, eu imagino que qualquer outra forma seja mais fácil do que o que eles fizeram. Eles fizeram um negócio muito idiota e, na verdade, totalmente equivocado, errado, gente. Eles pediram pro Paul copiar as cartas de Circleville, tipo, pra ficar parecido mesmo. E o Paul, coitado, fez, gente, pelo amor de Deus. Ele tinha que imitar as cartas. Então, assim, claro que a investigação foi criticada por isso, né? Esse teste de caligrafia estava totalmente equivocado. Como que você prova que… sabe, tipo assim, ele literalmente tentava imitar a letra. Olha. Nossa, gente, pra mim é muito burro, sério. Olha o que o Paul falou, né? O policial me dava uma carta de verdade e me pedia pra fazer a parte do envelope o mais próximo possível do real. E então, algumas vezes, ele tirava a carta real e me fazia escrever o mais próximo possível das cartas originais. E eu fiz isso porque eu sabia que eu não era responsável pelas cartas. Por isso que a gente fala aqui, né, gente? Às vezes, quando a gente é inocente, você fica muito… Às vezes, quando a gente né? Como se eu não fosse. Mas, tipo assim, quando chega uma pessoa inocente lá, ela acha que, bom, já que eu sou inocente… posso fazer qualquer coisa. Vou falar a verdade. Exato. Vou falar sem advogado. Sou inocente. Como que eles vão provar que eu fiz uma coisa que eu não fiz, né? Não tem como. Mas tem, gente. Então, assim, por isso que a gente fala que, tipo, de verdade, assim, não é pra… Mesmo que você seja só uma testemunha, não vai, sabe, sem advogado, não vai… Porque um advogado nunca deixaria ele fazer isso. Pelo amor de jamais. Deus. Ele tá se incriminando ali, basicamente. Mesmo que ele não seja culpado, basicamente é tipo… Quem que vai falar que obrigaram ele, tipo, né? Faz aí, escreve aí. Porque depois a polícia pode falar no tribunal que ele que escreveu sozinho. Exato. Como que vai provar que mandaram ele copiar? Pelo amor de Deus. Mas então, gente, sim, ficou parecido. Então era isso. O xerife adicionou aí no cu do Paul que ele era escritor das cartas de Circleville também. E foi isso, gente. Ele estava preso aguardando julgamento pela tentativa de assassinato da Mary. E é importante falar que o julgamento começou no final de outubro de 1983. E ele foi um julgamento pautado, né, por pouquíssimas evidências sólidas e muitas provas circunstanciais. Então ele estava sendo julgado pela tentativa de assassinato. Ele não estava sendo julgado como autor das cartas de Circleville. Só que isso foi utilizado para tentar incriminá-lo. Então por isso que a gente tá falando aqui da caligrafia, das coisas e tal. E aí… foi aquele grande disse-me-disse, um foco muito forte da acusação em colocar o Paul na prisão. Aí a acusação chamou um especialista em caligrafia, que disse que as escritas nos envelopes tal tinham sido feitas pela mesma pessoa, que era o Paul Fresher. E para dar mais força à acusação, a Karen Fresher, né, a ex-esposa do Paul, disse para os investigadores que o Paul tinha raiva da Mary, que quando ela era casada com Ron, todos se davam bem. Só que depois da morte do Ron, o Paul começou a sentir bastante raiva, especialmente por conta dela estar se relacionando com o superintendente, que começou a sair, né, depois que se tornou viúva. E essas informações não apareceram em boa hora, né, gente? E tem mais. A Karen afirmou para a polícia que ela tinha encontrado uma carta rasgada na própria casa enquanto ainda morava com o Paul. E que tinha encontrado outras cartas aleatórias escondidas pela casa. Só que ninguém encontrou essas cartas e a própria Karen não guardou nada. Mas esse depoimento tinha um peso, né? Então acabou ajudando aí na acusação, né? Como a Mabê disse, tipo, você escrever as cartas em si não era necessariamente um crime, mas nesse contexto de tentativa de assassinato, isso dava mais estofo pra história, né? Que olha, ele sempre ameaçou a Mary, sempre mandou, olha, anos mandando carta pra ela, até que chegou nesse ponto que culminou, né, em tentar matá-la. É, né? que é louco porque, assim, a acusação não é de que ele era o autor das cartas, mas se você tira isso, não sobra nada. Não tem porque do se nada ele não você foi lá. autor das cartas, por que ele faria aquela armadilha pra ela? Então eles precisavam que essas coisas andassem junto.
que ajudava, né, o caso deles. E fora isso, testemunhas que trabalhavam com o Paul confirmaram que ele tinha pedido folga no dia que a armadilha tinha sido encontrada. A defesa do Paul deu alguns detalhes sobre o divórcio dele e da Karen e disse que a Karen tinha perdido tudo, que a casa era do Paul, até a custódia das filhas ela tinha perdido. E na época do julgamento, a Karen estava vivendo num trailer em uma propriedade que pertencia a Mary Gillespie. E que se o Paul fosse embora, né, ela teria tudo de volta. Enfim, nada concreto, mas a defesa do Paul reforçava o quanto a Karen tinha motivo de sobra para ferrar com ele. Só que um ponto importante era que a Karen era irmã do Ron, né? E o Ron tinha morrido ali de acidente de carro. Então, mesmo se ela tivesse alguma coisa a ver, tipo, quer dizer, ela realmente teria tido coragem de fazer algo contra a Mary, com a família do próprio irmão, né? É isso que tem que pensar mesmo. Mas às vezes ela não incriminou o Paul. Tipo assim, não foi ela que foi lá e colocou a armadilha, mas na hora de ir lá no julgamento, ela falou: já que ele tá fudido, vou acabar de ferrar com a vida dele, né? Também pode ter sido isso. Total. Outra coisa... ou nada disso, né? Ou nada disso, exato. Não sabemos. No final, eu vou falar a minha teoria aqui, ó. Tá. Mas outra coisa que o advogado do Paul queria colocar em dúvida era o fato de que a Karen não tinha guardado as supostas cartas que tinha achado. Porque se ela tivesse as cartas, o Paul seria preso na hora, mas ela nunca mostrou. A própria Mary também testemunhou lá no tribunal. E é óbvio que perguntaram muito pra ela sobre as cartas que ela recebia, né, com o Ron e tudo mais. A acusação também mostrou as cartas originais e as cartas que o Paul tinha escrito pra tentar provar que não era ele. Mas o tiro saiu pela culatra, porque tinham vários indicativos que a letra era muito parecida. Até o expert nessa área, que era da defesa do Paul, concordou que era muito parecido. Só que, de novo, né, gente? O jeito que as cartas foram feitas é totalmente equivocado. Sobre a amostra não deveria nem ser permitido, né? Não deveria nem ser admissível no tribunal. Sobre as amostras de DNA e possíveis impressões digitais, nada tinha sido encontrado, nem na caixa, nem na arma, nem perto do local ali onde estava a armadilha, né? Além disso, o Paul tinha um álibi para aquele dia, mesmo estando de folga do trabalho. Só que a gente não conseguiu encontrar detalhes, assim, sobre esse álibi, mas citaram isso no tribunal, que aparentemente ele estava em casa, cuidando da casa, né, fazendo uns reparos ali. Só que assim, essa história tem muito furo, gente. Por que o Paul ia pegar a própria arma pra fazer armadilha contra a cunhada Mary, né? O depoimento da Karen também tinha sido conveniente demais naquela época. Eles tinham acabado de se divorciar. Então assim, tipo, eles não pararam pra pensar que ela podia estar com raiva dele, sabe? E tipo assim, não só o contrário. E tem também o relato da testemunha que viu, gente, o caminho amarelo, né? Ali naquele local onde a armadilha tava. Então, assim, isso nunca foi sequer investigado pela polícia. Tinha muita coisa acontecendo. Só que, assim, eram provas circunstanciais, era tudo um disse-que-me-disse. Mas para os jurados foi suficiente. Acabou que o Paul foi condenado e recebeu uma sentença máxima por tentativa de assassinato, que era de 7 a 25 anos de prisão. Muitos moradores de Circleville já tinham se convencido que ele era culpado, apesar dessas poucas evidências, né? E o próprio Paul, ele não culpou os jurados, porque, segundo ele, eles não tinham ouvido todas as informações sobre o caso. Mas é isso, gente, ele foi sentenciado e ele teve que continuar na prisão, onde ele já estava, né, desde o fim de fevereiro de 83. E aí, quando ele foi preso, né, por esse outro crime, todo mundo realmente associou que ele era o autor das cartas de Circleville e tudo mais, e que agora esse mistério tinha sido encerrado. Mas será que tinha sido mesmo? Enquanto cumpria sua pena, o Paul foi considerado um prisioneiro modelo. Ele não causava, não tinha brigas, ele tinha ótimo comportamento. Ele raramente tinha chance de se corresponder com o mundo exterior. Então era praticamente nulo, assim. Ele não recebia visitas da família, nem nada disso. E na década que ele foi encarcerado, as cartas continuaram rolando em Ohio. E, gente, falaram que era coisa assim de centenas de cartas para várias pessoas. E olha só que chocante. Ele começou a receber cartas na própria prisão. Não tem paz.
Ele recebeu. E assim, não é como se ele chegasse e entregasse a carta, olha, dá a volta ali na esquina, volta e me entrega. Tipo assim, não foi ele que mandou, entendeu? Sim, alguém mandou. Tem que ter sido alguém que tem. Não tem como a pessoa mandar da prisão e não ter. Tipo, tem um selo quando você manda de fora, você tem que ter autorização, tem uma série de coisas. E aí ele recebeu uma carta que era basicamente assim: quando você vai acreditar que você não vai sair daí? Tipo, uma carta ameaçando ele, sabe? E essa carta ainda se gabava de ter orquestrado tudo pra que ele fosse preso. E, gente, todas as cartas continuavam tendo o carimbo de Columbus, Ohio. E ele não tava preso por ali, ele tava num outro lugar. Então, assim, tudo era muito esquisito, as cartas continuavam rolando e as pessoas continuavam nervosas. Só que assim, será que não era ele mesmo que estava fazendo tudo isso direto da prisão, escondido, com grandes máquinas de escrever e, sabe? Enfim, parecia que as autoridades ainda não estavam convencidas de que não era ele. Eles não acreditavam na inocência dele, mesmo vendo ele super assustado na prisão, tentando mostrar, gente, não sou eu, não fui eu. O diretor da prisão onde ele estava, que ficava lá na cidade de Lima, em Ohio, até chegou a aceitar um pedido bem inusitado do xerife Radcliffe. Ele pediu pro Paul ficar um tempo na solitária, pra ver se as cartas, paravam. Spoiler: não pararam. As cartas continuavam saindo com o carimbo de Columbus, Ohio. E nem fazia sentido, O Paul nem estava em Columbus também. Mas, gente, a polícia fingiu que nada estava acontecendo. O Paul não tinha papel na cela, não tinha caneta, não tinha o como povo, ele não levar tinha nada, as sério. cartas pro correio, sabe? Puta merda. E a polícia continuou sustentando que de alguma forma ele era responsável por tudo, sim, e que, o julgamento estava correto. Naquela época das novas cartas, o Paul insistiu que quem tinha mandado ele pra prisão tinha sido a Karen, a ex-esposa dele, que, foi tudo uma mentira e tal. E aí um tempo se passou, o Paul continuou preso. E em 88 ele pediu liberdade condicional, mas ela foi negada. Inclusive, acredita-se que pode ser justamente pelas cartas terem continuado, deles achando que ele ainda estava mandando as cartas. Bom, já na década de 90, o caso tomou mais um rumo inesperado quando surgiu um novo suspeito. Em 1993, um preso chamado Thomas Lee Dillon enviou uma carta reivindicando a responsabilidade pelas cartas de Circleville. O Thomas tinha um histórico de comportamento violento e estava cumprindo uma sentença de prisão perpétua por assassinato. Quando a polícia foi investigar, viram que o jeito que ele escrevia, a caligrafia, era de fato meio parecida ali com as cartas anônimas. Mas, de uma forma ou de outra, eles não tinham nada além disso para provar que o Thomas era mesmo responsável. Então, o famoso ficou por isso mesmo. Em 94, depois de 11 anos preso, o Paul foi liberado da prisão. E foi naquele ano que as cartas finalmente pararam. Ele mesmo tinha recebido centenas de cartas naqueles anos todos na prisão. De 76 até 94, as cartas tinham sido enviadas para várias pessoas nas imediações ali de Columbus e Circleville. O Paul, depois que saiu da prisão, ele começou a falar sobre o caso, Afinal, agora ele podia se defender, ele estava livre. E ele pedia para as pessoas investigarem o acidente de carro do Ron, que tinha acontecido em 77. O Paul falava que, apesar daquela não ser mais a família dele, ele queria justiça pelo ex-cunhado. Ainda em 94, mesmo com o fim das cartas, a saída da prisão fez com que o Paul voltasse a ganhar a atenção da mídia. E lá nos Estados Unidos tinha um programa bem famoso de TV, naquela época, chamado Unsolved Mysteries. O programa investigava literalmente mistérios não resolvidos, como diz o título, e tinha uma ampla distribuição nacional. Muita gente assistia TV naquela época, nos anos 90, e esses programas policiais bombavam muito. E eles resolveram abordar o caso de Circleville. Então eles começaram a pesquisar porque eles sabiam que o assunto ia bombar. Apesar de não ser um caso novo, era um caso, claramente com muitos mistérios, poucas informações sólidas. Só que antes mesmo do programa ir ao ar, enquanto a pesquisa estava sendo feita, gente, a rede de TV recebeu uma carta que dizia simplesmente: esqueça Circleville, Ohio. Se vocês vierem para Ohio, vocês, os doentes, pagarão. Assinado o escritor de Circleville. Será que era ele mesmo? Tenso, hein? Provavelmente. A gente tá falando de um cara que tá O cara, eu falo de uma forma geral. Uma pessoa que tá 24 anos mandando carta que nem uma louca. Não tem o que fazer, não. Você não tem o que fazer. Vai trabalhar.
Que ódio. E provavelmente essa foi a última carta anônima enviada pelo autor de Circleville em 94. Depois disso, não se teve mais registro de nenhuma carta oficialmente. E o episódio do Unsolved Mysteries, ele foi feito e ele tá disponível no YouTube. A gente vai deixar o link lá no nosso site. Ele é o primeiro que aparece no vídeo e tem uns 10 minutos de duração. O próprio Paul, que saiu da prisão, dá depoimento pro programa. Então acabou dando tudo certo e ninguém mais foi ameaçado. O episódio tem uma produção caprichada, com atores simulando o caso, vários depoimentos interessantes, muitos a gente até citou por aqui. O Paul conta direitinho como tinha sido quando ele foi obrigado a copiar as cartas, por exemplo. Mas, gente, infelizmente a gente precisa dizer que virou um eterno mistério, né? A gente não tem a resposta dessa história e a gente não sabe exatamente o que aconteceu com o Ron, quem botou a arma na caixa, na armadilha que a Mary encontrou, quem realmente escreveu as cartas e por quê. Existem teorias hoje em dia, existem muita gente que estuda esse caso. Existe a gente, né, que ouve as histórias e acaba se empolgando com mais uma das teorias. Então conta pra gente o que vocês acharam no nosso site, modusoperandipodcast.com. Quem você acha que estava envolvido e se você acredita que tem tudo a ver com a história do Ron ou se foi apenas uma infeliz coincidência. Esse caso de Circleville assustou muita gente, mas não foi o único, né, que teve cartas misteriosas. A gente vai contar aqui agora. Sabe a série Bem-vindos à Vizinhança? Ela é baseada em eventos reais que rolaram com a família Broaddus em 2014, quando eles compraram uma casa em Westfield, New Jersey. O Derek e a Maria compraram uma casa chique, a casa dos sonhos, por cerca de $1.300.000. Só que o sonho logo virou um pesadelo quando eles começaram a receber cartas perturbadoras de alguém que afirmava estar observando a sua família. Antes mesmo deles se mudarem pro endereço, né, tava rolando uma reforma, e eles já começaram a receber essas cartas de um remetente anônimo que simplesmente assinava como The Watcher, né, o observador. O remetente dizia que a sua família estava ligada à casa há décadas e que ele tinha sido encarregado de vigiá-la. As cartas traziam ameaças e detalhes íntimos sobre a vida da família e dos seus filhos, sugerindo que realmente tinha alguém vigiando eles. As mensagens incluíam frases assustadoras como: "Por que vocês estão aqui? Eu vou descobrir. Traga-me o seu sangue jovem. Você preencheu a casa com o sangue jovem que eu pedi?" E, gente, tem esse trecho aqui que é um pouquinho mais longo. "Queridos novos vizinhos do 657 Boulevard, deixem-me dar as boas-vindas à vizinhança. 657 Boulevard está com a minha família há décadas e, aproximando do seu 110º aniversário, eu fui encarregado de vigiá-la por novas décadas. Meu avô a vigiou em 1920, meu pai vigiou nos anos 1960 e agora é a minha vez. Vocês conhecem a história da casa? Vocês sabem o que há nas paredes? Por que vocês estão aí? Eu vou descobrir." E assim, gente, as cartas eram super pessoais e super ameaçadoras. Tinham os nomes, as idades das crianças, detalhes sobre, onde elas ficavam mais na casa, qual cômodo, Stalker, sabe? né? Credo. Assustador, assim. E aí a família, obviamente, ficou super desesperada. Eles foram até a polícia, né? E iniciou uma investigação. Só que ninguém nunca conseguiu identificar o autor das cartas. Eles também contrataram um detetive particular e usaram exames de DNA nas cartas para tentar descobrir o remetente e tal, mas não deu em nada. Havia especulações sobre vizinhos invejosos, possíveis pessoas que não queriam que a casa fosse vendida, ou até uma teoria aí que o autor podia ser alguém da própria família Broaddus. E aí, depois de todo esse fuzuê, esse terror psicológico, a família decidiu colocar a casa à venda, gente. Só que, por conta dessa reputação, por causa do caso todo, eles tiveram muita dificuldade em vender a casa, né? Ninguém queria. Eventualmente, eles alugaram para uma outra família, que também recebeu a carta do The Watcher, mas depois disso não rolou mais nenhum incidente. Em 2019, eles conseguiram realmente vender a casa com uma perda financeira bem considerável, mas eles acharam melhor se livrar assim mesmo. O caso chamou muita atenção na mídia, levando a artigos super detalhados e discussões em fóruns online. Muitos especulavam sobre quem poderia ser o observador, quais os seus motivos, mas até hoje esse mistério ficou sem solução.
A série da Netflix, Bem-vindos à Vizinhança, ela fala desse caso, né? Ela adapta esses eventos, dramatizando a história e misturando alguns elementos fictícios aí para aumentar o suspense. No elenco tem a Naomi Watts e o Bobby Cannavale, além da Mia Farrow e a Jennifer Coolidge. Já o filme Pequenas Cartas Obscenas, Wicked Little Letters em inglês, passou recentemente nos cinemas em 2024 e é inspirado em um caso real que rolou na cidade de Littlehampton, na Inglaterra, na década de 20. Esse incidente ficou famoso por uma série de cartas anônimas bem difamatórias que foram enviadas a diversos moradores da pequena comunidade. O caso começou quando várias mulheres da cidade começaram a receber cartas com conteúdo obsceno. As cartas continham linguagem vulgar e ataques pessoais, e isso chocou muito, a comunidade conservadora da época. Muitas das mulheres que receberam as cartas ficaram bem incomodadas. E a cidade rapidamente se dividiu, tentando encontrar ali o responsável por isso. A principal suspeita acabou sendo uma mulher chamada Edith Swan, que era conhecida por ser uma figura respeitada e religiosa na comunidade. E no filme que interpreta ela é a musa Olivia Colman. Perfeita, vencedora aí do Oscar por A Favorita. Gente, sou apaixonada por essa mulher. Eu tô revendo Fleabag e, cara, eu fico tão chocada que ela tá lá nessa série. Tipo assim… Ela é a madrasta, né? Ela é muito boa. Ela é boa. madrasta, ela é muito boa, cara. Enfim, sou apaixonada por ela. Mas é isso, a polícia teve dificuldade em encontrar provas concretas pra ligar a Edith às cartas. Foi aí que, durante o processo, uma outra mulher chamada Rose Gooding foi acusada injustamente e isso gerou mais polêmica. Quem interpreta a Rose no filme é a Jessie Buckley. A Rose era uma mulher mais jovem, mais direta ao ponto, ela não tinha papas na língua, digamos. Então, por ser mais vulgar, segundo os conservadores, era óbvio que ela era autora das cartas. Só que não. Acabou, gente, que era mesmo a Edith Swan, a católica reservada do lar lá. Era ela, gente. No fim das contas, essa personalidade secreta dela surpreendeu todo mundo. O caso levantou questões sobre a hipocrisia, as tensões sexuais da época, explorando essa diferença aí, entre a imagem pública das pessoas, como as pessoas são no privado, o que ninguém sabe. E o caso teve uma grande repercussão na imprensa britânica na época e também permanece um exemplo intrigante aí de um crime impulsionado por ressentimentos e rivalidades dentro de uma pequena comunidade. O filme é bem legal porque ele mescla comédia com drama, ele trabalha essa relação esquisita aí da Edith com a Rose. E é isso, gente. Esses são só 2 casos que viraram filme ou série, Mas com certeza devem existir um monte de casos assim pelo mundo. O que só nos leva a crer como as pessoas são criativas, Mabê? Sim, e eu penso muito em Bridgerton também. Tipo, claro que não é exatamente essa história, mas essa coisa que em Bridgerton tem uma moça que escreve as notícias das fofocas da cidade. Ela cria meio que um jornal, com várias fofocas e ela vai contando segredos que ninguém nem imagina, que são revelados e… Só que é feito sempre dessa forma, tipo, anônimo, difamando, anonimamente. Agora, como que ela sabe? Eu vi tudo Bridgerton, tá? A minha única crítica, como que ela sabe tudo? Ela sabe tudo. Porque, então, mas aí que tá. Ela tem alguns informantes, Tem informantes. Era que nem… assim que as páginas de fofoca começam, Tipo, no Instagram, essas coisas. Eles começam a falar alguma coisa e aí uma galera começa a mandar DM. Tipo, vai vendo que eles têm… tipo assim, querendo ou não, o que ela fala, mesmo quando não é verdade, a população acredita. Porque ela criou uma credibilidade ali. Então, se eu quero espalhar alguma coisa, eu vou mandar uma carta pra ela. Entendeu? Então, é um pouco como é feito. E eu lembro disso, eu lembro bastante de Bridgerton, porque eu acho que Bridgerton mexe um pouco com essa coisa da sociedade recatada, da coisa de você não esperar quem é a pessoa que manda a carta. Mas sabe o que me fez pensar também, toda essa história aqui? É que… sei lá, os segredos são segredos por um motivo, sabe assim? Não é pra você sair contando os segredos dos outros, porque isso pode gerar conflitos muito maiores, pode gerar mortes, pode gerar coisas horríveis. Então, é aquela coisa, sabe? Deixa as pessoas com o segredo delas, vai cuidar da sua vida, sabe assim? É uma coisa que Não se mete. É uma coisa que a gente nunca vai conseguir, Porque o mundo ama uma fofoca. Então, infelizmente, é uma merda.
Então vou contar uma pra vocês, mentira. Mas vamos voltar pra Circleville, né? Em 2021, a CBS produziu um programa especial dedicado, né, inteiramente a esse caso aí de Circleville. Ele foi apresentado pela apresentadora Erin Moriarty, que trabalha na CBS, e pela podcaster Mary Mayhew. A Erin cresceu em Columbus, em Ohio, e ela disse que ficou fascinada pelo caso quando ela descobriu. Ela é fã de Agatha Christie, né, e achou a vibe de Circleville bem parecida com as histórias da autora. Ela falou numa entrevista pro The Columbus Dispatch, abre aspas, aquele escritor de cartas poderia ter sido alguém atrás de você no supermercado, atrás de você ao longo de toda a semana. Eu achei isso fascinante. Tipo assim, ela quis dizer que pode ser qualquer pessoa, sabe? E esse programa que tá dentro da série 48 Hours foi uma das nossas principais fontes para esse episódio. Tem várias informações interessantes e uma timeline bem firme, assim, mostrando como tudo rolou. Em um certo momento, a apresentadora, a Erin, perguntou para uma profissional do FBI e uma outra especialista forense se elas achavam que realmente tinha sido Paul o autor das cartas. Uma delas disse que, pelo conteúdo das cartas e pelo que ela tinha lido sobre o Paul, o que estava escrito nas cartas não condizia com o comportamento que ele tinha, sabe? Já a outra profissional forense disse que estudou muito o jeito de escrita e tal, e que as cartas originais realmente eram muito parecidas com a do Paul. Mas, né, gente, a gente sabe como as cartas dele foram escritas. Então, basicamente, uma entrevistada achava que tinha sido ele, a outra que não. E a profissional que não acha que foi o Paul, ela reforça que o jeito como as cartas foram escritas mostravam que era alguém que se divertia com isso. Que gostava de pôr medo, que sabia o que estava fazendo, que era uma pessoa muito vingativa. Características que não faziam parte da personalidade do Paul, né, segundo amigos e familiares. E já a colega da profissional diz no programa que ela só focou em analisar os documentos e não os detalhes do caso. Que ela foi direto ao ponto, ela não se apegou às minúcias. E por ter ido direto aos fatos, né, ela disse que tem certeza absoluta que o autor era o Paul. Que inclusive ela encontrou impressões digitais do Paul em algumas cartas que tinham sido enviadas na época que ele estava preso. X. Então assim, como sei pode, lá, né? sabe? Ai, ai. É bem X. Mas assim, será que o Paul tinha algum cúmplice? Será que ele não agia sozinho? Também é uma coisa assim, a polícia nunca pensou que poderia ser mais de uma pessoa? Bom, a gente fica aqui pensando, porque se foi o Paul o tempo todo, ele realmente foi muito frio, né? Muito inteligente, quase como uma dupla personalidade ali, assim, né? E nesse podcast, um dos entrevistados também é o jornalista Martin Yent. Ele é especializado em casos com condenações que ele considera errôneas, né? Inclusive o Martin conheceu o Paul e já visitou ele algumas vezes ao longo dos anos e tal. E no programa com a Erin, ele reforça sua teoria que alguém incriminou o Paul e que ele sempre foi inocente. E olha essa bomba, o Martin foi uma pessoa que tinha ido atrás do caso depois de umas décadas. E ele tocou muito no ponto daquele carro amarelo que tinha sido visto por outro motorista, no dia que a Mary achou a armadilha, né? E foi o Martin que descobriu que o carro amarelo tinha um dono que seria conectado ao Paul, através da Karen, a sua ex-esposa. Por quê? Porque o carro seria ou de um irmão, ou de algum parente, e até diz que poderia ter sido do ex-amante dela. Só que, gente, é uma teoria nebulosa, tem muitas pontas soltas, né? Até porque não sabe muito sobre essa parte de irmão da Karen, que também era irmão do Ron, né? Então, enfim, não sabe nada sobre isso. A gente não conseguiu ter nenhuma informação sobre o nome desse cara, nem certeza se ele morava em Circleville na época. O que a gente tem é informações em vários sites de que esse carro amarelo tinha um dono relacionado a Karen. Mas são informações muito limitadas, não dizem muita coisa. E lembrando que o Paul não tinha um carro amarelo e que ele estava em casa na hora que a armadilha tinha sido encontrada pela Mary. Então ele tinha um álibi ali a maior parte do tempo do dia. Basicamente, o Martin, ele acredita que não foi só uma pessoa que escreveu. Até porque a gente falou, né, que foram mais de 2 décadas, então eu acho que é uma teoria bem válida de que não foi uma pessoa exatamente que sozinho começou a escrever o tempo todo, né? E assim, ficou também uma coisa na cidade de que as pessoas começaram a utilizar isso
pra assustar outras, entendeu? Então, por Sim. exemplo, que nem, sei lá, uma mãe vira pro filho e fala assim, ai, toma cuidado, senão o bicho vai te pegar, sabe? Alguma coisa assim. E que as pessoas vizinhas começaram a, tipo, escrever carta pros vizinhos, que eles tinham problemas e meio que colocar tentar tudo resolver. na culpa do anônimo, exatamente. Então, tanto que a polícia falou que tinham várias cartas que nem todas elas tinham a mesma caligrafia. Meio que virou, como era anônimo, então uma galera, sabe, se aproveitou disso. dessa situação. Então é nítido que teve mais de um autor, sim. E eu acho que é uma teoria válida. A teoria desse Martin, assim, ele acredita que podem ter sido 3 pessoas. O filho do superintendente, e por isso que focava tanto nele, assim, ali lá no início, né, que a gente comenta sobre isso, o Gordon lá. Um cara que era amigo, que era colega de trabalho da Mary, era meio obcecado por ela. Que eu acho que as teorias se baseiam muito no lance de ter passado lá o registro O número, dela, né? saber muitas informações próximas e tal. E a outra teoria era de que é a Karen, né? Ou alguém ligado à própria Karen. Que também é alguém ligado a Mary, né, gente? A gente tem que lembrar que a Karen era a cunhada dela. Então, existem muito essas ideias todas em relação a isso. Só que é tudo muito nebuloso. O Martin também tinha uma teoria um pouco mais sombria, de que quem tinha roubado a arma do Paul tinha sido o seu próprio filho, o Mark. Porque quando o Paul foi preso, o Mark ficou do lado da mãe. E essa divisão foi muito abrupta na família, né? E fez com que o pai duvidasse até do filho. E uma coisa que é interessante também, quando a polícia chegou lá, lembra que o Paul perguntou: aconteceu alguma coisa com meu filho, né? Com o Mark? Não sei se tem a ver, mas essa possibilidade é muito triste, né? Ainda mais, gente, porque o Mark tirou a própria vida em 2002. Mas enfim, vale lembrar que tudo isso é uma grande teoria. As cartas de Circleville aterrorizaram a população da cidade norte-americana por anos. O acidente de Ron Gillespie também pode ter tido algo a ver com as cartas, enquanto outra pessoa foi parar na prisão, o Paul Fresher. Ele manteve a sua inocência publicamente até a sua morte aos 70 anos, em 2012. Ele faleceu por problemas de saúde. O mistério fica no ar até hoje. Depois de milhares de cartas enviadas, nunca saberemos quem foi o remetente. Da Wonder, esse foi o Modus Operandi. Produção e apresentação, Carol Moreira e Mabê Bonafé. Roteiros, Bárbara Demerov, Carol Moreira, Luiz Leite, Mabê Bonafé e Paloma Fontes. Edição, Nathalie Martins. Produção, Bruna Vilela. Trilha de abertura, Leandro Neco. Identidade visual, Felipe Banjo. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Morgan Jones e Marshall Louie.